estamos aqui com a Cláudia Ferreira. Cláudia, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Ana. Bem, Cláudia, essa regra ela é válida para qualquer tipo de reforma? Como que funciona? Sim, na verdade qualquer tipo de reforma, mas depende do que você vai fazer na reforma. Então, se você for quebrar qualquer tipo de parede, mureta, até rasgar para passar tomada, você pode prejudicar a estrutura do prédio inteiro. Então, se for prédio ou se for uma residência geminada, então assim, não só prédios, né, para todo tipo de construção. Então, o problema é esse, se você quebrar de qualquer, né, do jeito assim, vamos quebrar e maravilha, entendeu? Você tem que ter a preocupação de que pode ocorrer problemas, né? Então, para qualquer tipo de problema que abale a estrutura, digamos assim. Que abale a estrutura, não só a estrutura, mas, por exemplo, o encanamento, né? Então, você pode mexer sem querer numa obra, você pode mexer num cano, estourar um cano, e daí vai prejudicar todos os vizinhos de baixo, se for no caso de um edifício. Exatamente. Bem, e quando for apenas uma troca de piso, de repente uma umidade de parede, nesse tempo de chuva está acontecendo muito, ar-condicionado, como funciona? Olha, troca de piso, precisa tirar uma RRT, que seria, né, o arquiteto, tira um registro de responsabilidade técnica. Se for contratar um engenheiro, ele tira a ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica. Tem a mesma função, é que hoje é separado, né, o CAL e o CREA do engenheiro e do arquiteto. Então, é necessário para uma troca de piso emitir essa RRT. Por quê? Porque você pode prejudicar, na hora de você quebrar, o pedreiro pode prejudicar alguma estrutura do prédio, né? Então, é necessário realmente tirar. Ar-condicionado, se o prédio não estiver já com a infraestrutura pronta, né? Quando a construtora já coloca a infraestrutura, não tem problema, porque já vai ter o lugar exato para colocar o ar-condicionado. Se não tiver já com a estrutura, você vai ter que fazer vai ter que furar a parede, porque tem o dreno, né? O ar-condicionado realmente, assim, ele tem uma série de análises. Sim, e tubulações. Então, você precisa tirar uma RRT também para quebrar, para colocar o ar-condicionado. Bem, qual o problema maior recorrente em uma obra que pode ocasionar um problema futuro em relação à norma? Bom, o problema é realmente a troca de piso, que é até que aconteceu com a Ellen, né, com o apartamento que a gente está agora, que pode prejudicar o vizinho de baixo por conta da infiltração ou às vezes uma fissura. Se o vizinho de baixo tem gesso e você mexer muito, né, no contrapiso, você pode dar uma fissura no gesso do vizinho de baixo. E tem isso como norma e também como a lei da boa vizinhança, você tem que arrumar o que você estragou no vizinho de baixo. Então é um trabalho que você vai ter, se você não tiver esse conhecimento, você vai ter. E isso pode gerar também uma ação judicial, tá? Porque não é uma lei, mas a norma, tem uma regra. Então se você não cumprir a regra e der um problema, o vizinho, quem for prejudicado, pode acionar. Requerer. Isso, entendeu? É isso que eu ia comentar com você. A norma, ela não é uma lei. Você não tem que pagar multas a respeito, né, Cláudia? Não tem multa. Mas o problema pode vir para você mesmo. Se você não resolver essa questão, futuramente você vai ter que arcar com prejuízo. Sim. Cabe ao síndico do prédio, tá? Cabe à construtora orientar os condôminos, até mesmo nas assembleias. Muitas vezes tem no contrato do empreendimento, mas quem lê contrato hoje em dia, né? Então, assim, esse é um problema grave, né? Não lê contrato, mas eu acho que, assim, isso é uma questão tão importante que está acontecendo muito, porque hoje, apartamentos hoje é o que mais tem, né? E estão construindo cada vez mais. Então, eu acredito assim, você, na assembleia, o síndico, já conversando com todo mundo, passando isso, sabe, tipo, frisando muito esse caso, a importância desse caso, aí as pessoas já vão ter esse conhecimento, porque muita gente não sabe que tem que fazer isso. Bem, Cláudia, aproveitando que nós estamos aqui na casa da Ellen, agora a gente vai dar um pulinho para conversar com ela e saber exatamente o que aconteceu e como que ficou a situação dela, ok? Ok. Ellen, muito obrigada por nos receber em sua residência. Qual foi a sua real situação? Como que você procedeu em relação a isso? Então, Ana, eu fiz a reforma do apartamento. Quando eles me entregaram, tinha piso na cozinha e eu quebrei.
não sabia que eu precisava ser orientada. Eu pedi para o pedreiro quebrar e aí depois que quebrou eu tive problema com o vizinho de baixo. Ele teve uma infiltração e aí depois dessa infiltração eu entrei em contato com o engenheiro da obra e ele me orientou que eu precisava de uma RRT. Eu nem sabia o que era isso. Aí eu contratei uma arquiteta. Mesmo contratando a Cláudia, eu vou arcar com o prejuízo do apartamento de baixo. Até mesmo porque foi feito o procedimento inverso, digamos assim. Sim. Aconteceu o problema Primeiro, só depois que acontece que a gente o correto, procura, né? é claro, que é você contratar o profissional antes de mexer em qualquer coisa, pra gente poder, né, emitir essa RRT de responsabilidade técnica para mostrar que tem um profissional envolvido, que entende, porque a gente vai estudar para ver por que não pode quebrar. Nós vamos acompanhar a obra, que é extremamente importante, não adianta nada só contratar um engenheiro, um arquiteto para emitir essa RRT se ele não for acompanhar a obra. Isso daí já não tem não tem a função correta. Então fica a dica para você que pensa em reformar, contratar sempre um profissional antes de qualquer situação.